O que é esperança? Já paramos para pensar um pouquinho o que significa esperança? Qual o valor da esperança? Olá, meus amigos. Hoje, 31 de dezembro de 2020. Você está no canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, situada na zona norte de Porto Alegre e filiada à Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Você que está assistindo no dia de hoje ou em outro dia, seja bem-vindo ao nosso canal e que possam essas reflexões acerca da doutrina espírita serem úteis para você, para a sua meditação, para a sua caminhada. É um prazer estar aqui. Meu nome é Rogério Rocha, eu sou voluntário da Associação Espírita. Queria dizer para vocês que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos uma mensagem nova, uma explanação nova, uma palestra nova em nosso canal. Temos também algumas atividades da nossa Associação Espírita que gostaríamos de lembrar e fortalecer aqui para ajudar todos, aqueles que tiverem interesse. Às segundas-feiras, às 15 horas, nós temos o Evangelho no Lar online, através do Google Meet, e está à disposição de todos aqueles que se interessarem. Mais informações podem ver no nosso site. Às terças-feiras, temos estudo sistematizado da doutrina espírita a todos que tiverem interesse. O estudo inicia às 20 horas e encerra às 21h30. Às quintas-feiras, e lembra, esse estudo das terças-feiras, ele é online também pelo Google Meet. Às quintas-feiras, nós temos atendimento fraterno presencial, seguido de palestra presencial das 19h30 às 20h30. Lembrando que, em função da pandemia, estamos seguindo todos os protocolos governamentais. Logo, o acesso à casa nas quintas-feiras é limitado a 30 pessoas. Maiores informações sobre essas atividades você pode obter lá em nosso site. Adicionalmente, gostaria de dizer que nós temos um atendimento fraterno online que você pode acessar através da nossa página. Fiquem à disposição e ajudem a divulgar a todos aqueles que necessitam de um atendimento online, um atendimento fraterno, à luz da doutrina espírita, para orientar, esclarecer e consolar aqueles que estão aflitos e passam por dificuldades. Dito isto, meus amigos, vamos à nossa prece. Eu pedirei a todos que busquem elevar seus pensamentos nesse instante. E vamos, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, pela vida que nos oferece, pela oportunidade da presente encarnação, por nossas famílias, por nosso trabalho, por nossa moradia, pelo nosso alimento e por tudo, Pai, tudo que nos ofereces, inclusive os desafios tão necessários e indispensáveis para a nossa evolução como espírito imortais que somos. Que as tuas bênçãos, Pai, possam envolver todos os nossos lares nesse instante. Que nós possamos fortalecer a nossa conexão contigo, Pai, através da oração, através das boas atitudes renovadas a cada dia. Pai, que as tuas bênçãos possam envolver também todos os nossos irmãos da saúde que lutam, que trabalham firmemente para auxiliar todos aqueles que chegam aos hospitais com quaisquer doenças ou dificuldades, que lutam para preservar a vida dos nossos irmãos. Pedimos as bênçãos a eles nessa tarefa incansável, em especial nesse ano de 2020, que lhes trouxe muito trabalho. Pai, abençoe todos os nossos irmãos
que desencarnam todos os dias e retornam à pátria espiritual, possam ser envolvidos em boas energias, fortalecidos e amparados para a caminhada que segue. Abençoe, Pai, a todos nós que buscamos entender o Teu Evangelho, que buscamos nos esforçar para nos renovar e recomeçar dia a dia no caminho do bem. Mas abençoe também, Pai, aquele que ainda está perdido, aquele que ainda não conhece a verdade, que ainda não despertou para os ensinamentos de Jesus e que sofre nessa caminhada. Que as Tuas bênçãos envolvam todos nós. Que o ano de 2021 possa renovar as esperanças de todos, fortalecer a coragem, a fé para vencer todos os desafios. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, em que possamos todos nós, ao longo desses minutos que estivermos trocando experiências, estivermos falando do Teu Evangelho Jesus, possamos assimilar um pouquinho. E que uma palavra que seja, que fique gravada em nossa mente, em nosso coração, possa nos auxiliar em nosso dia a dia. Que assim seja. Meus queridos irmãos, a palestra ou a exposição dessa noite vai focar o tema Esperança Renovada. Vejam, Esperança Renovada. Não é por acaso esse tema. O que é esperança? Já paramos para pensar um pouquinho o que significa esperança? Qual o valor da esperança? Olha, esperança é a confiança em algo bom que vai acontecer. E este algo bom sempre acontece. Pode ser que não seja exatamente como nós desejamos, mas será com certeza o que nós precisamos que aconteça. Mas Rogério, é tão simples assim? Poderiam me perguntar. Na verdade, é simples assim. Nós é que complicamos as coisas com os nossos interesses, com o orgulho, com a vaidade, com a intolerância, com as nossas paixões. E aí não compreendemos este processo. Inclusive, como espíritas, nós não acreditamos na expressão a esperança é a última que morre. Por quê? Porque nós aprendemos com Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que através da interpretação dos ensinos de Jesus, das Escrituras, com auxílio dos amigos espirituais de luz do Espírito de Verdade, aprendemos que nós não morremos, que somos seres imortais e que caminhamos em direção à luz da libertação, à luz da paz interior, o caminho da verdadeira felicidade. A imortalidade da alma, que nós aprendemos com Kardec, é uma bênção para nós quando as compreendemos. E a reencarnação nos traz um grande consolo para todos nós, porque a reencarnação representa recomeço, representa novas oportunidades. Não quer dizer com isso que devemos deixar o que nós não fizemos de certo ou de errado. Significa dizer que nós não devemos protelar aquilo que nós precisamos fazer, que nós temos que corrigir o nosso caminho aqui mesmo. Não é depositar na reencarnação, eu vou deixar para depois. Não, não é isso. Renovar é entender essas verdades e colocar em prática. Meus amigos, acreditar em Deus e em suas leis, através da fé raciocinada, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento do ser integral que somos, do espírito imortal que somos, em busca das verdades e da felicidade. Meus amigos, ter a certeza que as leis de Deus são perfeitas é não acreditar no acaso ou na sorte. Porque acaso ou sorte não existem.
são frutos da nossa ignorância. Tudo o que acontece, tudo o que acontece está ao abrigo das leis de Deus. Temos dificuldade de compreender os detalhes, por ainda sermos muito imperfeitos. Não há acidentes por acaso, não há calamidades por acaso, não há bala perdida. Tudo está conectado com as leis que regem o universo. Sentimentos, pensamentos, lei de causa e efeito, tudo o que rege esse processo perfeito que envolve as leis de Deus. Precisamos aprender com tudo isso para vivermos melhores. E por isso estamos na Terra, num planeta de provas e expiação nesse momento. Isso tudo é consolo e é conforto para nós compreender este caminho. Para quem tem dificuldade de entender todos esses mecanismos, de entender as leis de Deus, nós recomendamos os estudos das obras básicas de Allan Kardec, ou seja, o estudo da doutrina espírita. Como fazer isso? Procure uma casa espírita próximo de você. Neste momento, as casas espíritas estão com os estudos presenciais interrompidos, dada a questão da pandemia, mas os estudos online estão à disposição em muitas delas. É só acessar o site ou fazer perguntas para nós aqui, que nós ajudaremos a encaminhá-los. Faça parte de um grupo de estudo e comece a desvendar os mistérios que decorrem da nossa ignorância e da nossa insistente preguiça em não querer buscar as verdades. Porque a verdade precisa ser estudada, interpretada, sentida, trabalhada. Não é possível de uma hora para outra e com uma resposta de bate-pronto entendermos todos os mecanismos e entendermos toda a doutrina espírita. Precisamos estudar e de forma sistematizada, de forma continuada. Meus amigos, vamos falar um pouquinho de 2020, que está terminando hoje, e nos encaminhamos para 2021. O que aconteceu este ano? No início, notícias simples, pequenas notícias que poucos damos valor a um novo vírus que chegava ao nosso planeta. A Covid-19, lá longe, lá na China. Não nos preocupávamos muito. Com o tempo ele se espalhou e tomou conta do planeta. Por que isso aconteceu? Nos perguntamos. Nosso modo de vida teria provocado isto? Sim, nosso modo de vida teria provocado isto. A forma como nós agimos no meio ambiente, nas nossas relações, o distanciamento que nós criamos entre os corações, o desrespeito ao próximo, a ganância, o materialismo, este contexto todo permitiu um ambiente favorável para o desenvolvimento desse vírus. Deus tem algo a ver com isso? Sim. Suas leis são perfeitas e nada acontece por acaso. Vem esse bichinho como uma oportunidade de provocar reflexões em todos nós, de fazer com que avancemos na melhoria das nossas relações, na melhoria da compreensão das ações em relação ao nosso próximo, ao nosso ambiente. Será que estamos aprendendo com isso? Esperamos que sim. Porque estes momentos que vivemos de isolamento, de reflexão, devem desenvolver em nós a responsabilidade pelos nossos atos, a fraternidade, a tolerância, a compreensão do verdadeiro sentido da vida.
dos valores e o que são valores que interessam a nós. Valorizar as coisas materiais no devido tempo, com o devido valor. Valorizar as coisas espirituais com visão de foco no futuro, como sendo seres imortais. Tudo aquilo que nós pensamos, que nós fazemos, todas as nossas ações têm reflexos e são gravadas em nossa mente, em nosso perispírito, como compromissos que nós precisamos responder por eles. Vejamos, meus amigos, algumas situações, vocês têm visto muitas aí na internet. A situação de um vídeo, de uma moça cujo vídeo passa lá no Ceará, né, foi desenvolvido lá, em que ela relata de maneira muito triste a dificuldade que passou, a convivência com o seu pai, seu amigo querido, de todas as horas, companheiro, de viagens, de tarefas, de desabafos, de tudo. Um pai que foi arrancado de sua vida em função da Covid. E o mais triste, ela coloca, é responsabilidade dela, porque ela contaminou ele. Então veja, a mágoa, a dor, a tristeza no coração dessa irmã. Isso é triste, mas serve para o nosso crescimento. Temos a responsabilidade em relação ao nosso próximo, em nossas atitudes. E neste momento, o uso da máscara, a importância dele, para que nós respeitemos a vida e renovemos as nossas oportunidades dia a dia. Isso é fundamental. Será que agora, nesse final de ano, tudo passou e nós já enxergamos a luz no fim do túnel? Só depende de nós, do que cada um de nós aprendeu. As leis de Deus seguem seu rumo, e o Pai quer que nós aprendamos com elas. Se não for suficiente o que nos aconteceu até agora, se não tirarmos proveito, outras situações inevitáveis surgirão em nosso caminho para o aprendizado, porque o Pai quer que nós aprendamos a nos unir, a nos ajudar, a trabalhar com uma fraternidade, com a tolerância presente em todo o nosso dia a dia. Pensemos o seguinte, a vacina que está chegando teria o poder de resolver tudo? Depende, meus queridos. A vacina será aplicada em nosso braço, agirá sobre nosso corpo físico. E ela pode não tocar o nosso coração e a nossa mente. Como assim, Rogério? É simples, eu explico. A vacina contra a Covid-19 agirá no corpo físico, dentro dos limites das leis de Deus, como for permitido. Mas ela pode não tocar o nosso coração, a nossa alma. Ou seja, se tudo aquilo que aconteceu não serviu para nos modificarmos, a humanidade não terá aprendido, não terá crescido. Então não basta só a vacina, ela não é a solução de tudo. A verdadeira vacina não é a vacina contra a Covid-19. A verdadeira vacina já existe, já está à nossa disposição há milênios. Foi trazida por muitos dos nossos irmãos no passado. Nas palavras de Moisés, que caminharam por Sócrates, que vieram a João Batista e por tantos outros mensageiros, que chegou a Jesus. Jesus renova essa vacina, colocando à disposição de todos nós os elementos necessários para encontrarmos a paz interior, para encontrarmos a verdadeira felicidade.
E está na prática do bem, meus queridos, do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Lembre, e lembremos todos nós, se aplica a todos nós, a felicidade só depende de cada um de nós. Ela depende de você. Faça a sua parte. Outro dia, eu vi uma mensagem na internet que me chamou bastante a atenção. Ela dizia o seguinte: se você está procurando aquela pessoa que vai mudar a sua vida, se você está procurando aquela pessoa que vai mudar a sua vida, dê uma olhadinha no espelho. Essa pessoa é você. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho, pelas nossas escolhas. O Pai nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para que em equilíbrio caminhássemos em busca da felicidade. Vamos lembrar o seguinte: somos como um laboratório. Dentro de nós, espíritos imortais, há todos os elementos para a busca da luz. A mistura desses elementos, de forma correta, nos levará ao crescimento interior, ao despertamento do ser, a desenvolver a semente do amor que está em nosso coração, que o Pai nos colocou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um dos nossos grandes, por que não dizer o principal desafio. E cada um de nós tem uma missão e não está na Terra por acaso. Está aqui para ser feliz, caminhando passo a passo rumo a essa felicidade. Busque essa felicidade, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as suas forças. Encontre o caminho da verdade, porque a verdade liberta. Liberta dessas amarras que nos fazem sofrer, decorrente do materialismo, das paixões, dos apegos, do poder, da ganância. Valorize o espírito, o ser imortal. Aproveite todas as oportunidades. Se esforce ao máximo para viver. Valorize o corpo físico e as oportunidades que o Pai nos deu. Ele é o elemento aqui na Terra para nos ajudar a crescer como espírito. E esta é uma encarnação muito importante para nós. Temos que aproveitá-la. Renove, meus amigos, em 2021, seu planejamento de vida. Faça um balanço de tudo o que fez ao longo do ano. Agradeça a Deus por tudo e por estar aqui agora. Procure ter este foco de rever, de fazer um balanço, não só no final do ano, mas diariamente, verificando o que fez de certo, o que fez de errado e como pode aprimorar ou corrigir no dia seguinte. Isto é indispensável para o nosso crescimento. Isso é meditação. Isso é uma orientação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Em 2021, foque também a saúde física, respeitando o seu corpo, com alimentos adequados, com atividades físicas adequadas. Não intoxique o seu corpo nessas festas ou ao longo do ano, nas diferentes oportunidades de refeição. A refeição é sagrada e deve ser feita com harmonia e com paz. Foque no tempo. Valorize o tempo. Aproveite o tempo. Planeje o uso do seu tempo. Ele é escasso para todos nós. A vida física passa rápido. Então devemos aproveitar. Aproveitar
planejando todas as nossas atividades. Foque a leitura edificante. Renove o hábito pela leitura. Dedique 15, 20 minutos por dia que seja para ler. A leitura enriquece. Foque nos estudos. E aqui vamos insistir nos estudos da doutrina espírita, como fonte de libertação das nossas dúvidas, da nossa ignorância, propiciando crescimento para o ser. Foque nas orações diárias, meus irmãos. Conexão com a divindade dia a dia. Viemos do mundo espiritual. Lá é a nossa verdadeira pátria. Então a conexão com ele é fundamental. Agradecendo as oportunidades, pedindo força, coragem, discernimento para fazermos as melhores escolhas em nosso dia a dia. Foque no Evangelho no Lar, aquele encontro onde reunimos a família. Para 20 minutos, uma vez por semana, num horário definido, lermos o Evangelho, conversarmos acerca da lição com os nossos familiares. Todas as lições cabem a todos nós naquele momento. Todos devemos crescer com esse estudo. O Evangelho no Lar abençoa de energias salutares o nosso lar. Trabalhe um pouquinho a paciência e a tolerância. Olhe para seu próximo como irmão e depois como amigo. São conquistas. Faça mais amigos em 2021. Sempre mantendo o que tinha antes. E se for preciso, se você deixou de lado, resgate as amizades perdidas, porque muitas vezes foram por bobagens que nos afastamos dos nossos amigos. Pense um pouquinho antes de responder a uma agressão, a palavras não tão amigas, a alfinetadas. Jesus nos disse, dê a outra face. Significa, responda com atitudes boas, dê o retorno com atitude boa. Veja, muitas das coisas, muitas das palavras que nos agridem, são verdades que nós não queremos aceitar. Então, meditemos sobre as agressões. Ali pode estar uma oportunidade de meditação e de mudança para nós. Quem sabe em 2021 não vamos conquistar um pouquinho mais de paciência e de melhoria, deixando as pessoas falarem, ouvindo e não retrucando. Violência gera mais violência. Pensemos nisso. Temos que crescer. Para isso, conquistemos a paciência. Pensemos antes de responder. Vamos ler agora uma mensagem do livro Fonte Viva, a lição 56, que é muito interessante, pessoal. Este livrinho deveríamos ter como cabeceira. Todo dia ler uma mensagem e refletir. A mensagem 56, ela diz o seguinte: renasce agora. Aquele que não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, através de João. Então veja, renovar esperanças, renascer. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se anos. Sucedem-se os anos com matemática precisa. Mas os dias são sempre novos. Então temos 365 dias no ano, mas nenhum dia é igual ao outro. É sempre uma nova oportunidade. Renasce uma nova oportunidade. Dispondo assim, temos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Claro, perguntemos, 365 vezes o número de anos que já vivemos. Se considerarmos uma oportunidade por dia, olha quantas oportunidades nós temos. Faça a conta aí você. Conserva
do passado o que for de bom, meu irmão, e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Aproveitar todas as oportunidades. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Somos muito imperfeitos, tem orgulho, tem egoísmo, tem vaidade, tem melindre em nós ainda. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Como já falamos antes, pensemos antes de agir ou de responder. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em nossos passos, a escura fermentação da guerra, meus irmãos. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Não vale auxiliar ainda, não, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nos renovar no dia a dia, meus irmãos. A vida nos oferece a todo instante oportunidades de escolha. Todo o momento nós temos escolhas por fazer. Nós precisamos estar atentos para enxergar e fazer as escolhas certas, que vão nos trazer bons resultados como espíritos imortais. Para isso temos que equilibrar razão e sentimento para fazermos as nossas escolhas. Eu trouxe aqui uma pequena história, meus amigos, que mostra o que motiva as nossas escolhas. Então, aquilo que tem no nosso coração, aquilo que tem na nossa mente, a simplicidade e a objetividade, vai gerar escolhas diferentes em cada um de nós sobre determinadas situações. Mesmo quando eu estiver lendo essa história aqui para vocês, contando essa história, vocês também vão imaginando e vão pensando nas escolhas que fariam. E vão se surpreender, alguns de vocês, ao final. Vejam bem, uma empresa estava contratando um novo funcionário. E uma parte do exame de seleção nessa empresa consistia em responder a seguinte questão por escrito. E aí começa. É noite de tempestade. Você está dirigindo seu carro com dificuldade. Então imagine você numa tempestade, escuro, vento, chuva, e tu está dirigindo o teu carro nessa estrada. E de repente você passa por um ponto de ônibus e vê que o ônibus passa direto, ignorando as pessoas encharcadas que estavam aguardando o transporte. Então imagine uma parada de ônibus cheia, noite escura, chuva, vento, e o ônibus passa direto, quando ainda não atira aquela água nas pessoas, né? Fixa
Diz assim agora o texto: fixa o seu olhar, você que está dirigindo esse carro, e verifica que lá, naquela parada de ônibus, há 3 pessoas que chamam sua atenção. A primeira delas, uma senhora, precisando ser hospitalizada. A segunda, um médico que salvou sua vida no passado. E a terceira, o grande amor da sua vida. Vejam só, na passagem do carro, essas 3 visões, essas 3 situações para este que está lendo o texto e que tem que responder a questão. Detalhe, no seu carro, no carro que você está dirigindo, só cabe você e mais uma pessoa. Aí vem a seguinte pergunta: qual pessoa você escolhe? Justifique sua resposta, mas pense antes de continuar, pois este é um tipo de teste de personalidade. Vamos lá. Cada resposta tem sua razão de ser, é bem importante termos em mente. Você poderia pegar a senhora doente e com isto ficaria com a sua consciência tranquila. Ou você pegaria o médico porque ele, uma vez no passado, salvou a sua vida. Seria a chance perfeita para demonstrar sua gratidão. No entanto, você poderia fazer isso em uma outra oportunidade, uma outra ocasião. Mas talvez não pudesse encontrar mais o amor da sua vida se deixasse passar essa chance, esse momento. Pois bem, um dos 200 candidatos deu uma resposta que foi decisiva para a sua contratação. E ele nem precisou explicar sua resposta. O que ele disse? Você adivinha? Ele simplesmente respondeu o seguinte: daria a chave do carro para o médico. Deixaria ele levar a senhora doente para o hospital e ficaria esperando o próximo ônibus com a mulher dos meus sonhos. Vejam o equilíbrio entre sentimento e razão. Esse é o ponto importante para cada um de nós em nossa caminhada. A todo instante estamos tendo que fazer escolhas. E muitas vezes dirigindo um carro na chuva e no escuro. E várias são as paradas de ônibus em nossa jornada. Pensemos bem em onde depositaremos nossa escolha. 2021 representará para todos nós um conjunto maravilhoso de novas oportunidades. A vida renasce a cada instante, as oportunidades a cada momento. Sejamos mais felizes em 2021, fazendo mais escolhas certas. Um forte abraço, meus amigos, e que 2021 seja realmente de paz, serenidade e alegria para todos nós. Até a próxima.